Vamos aguardar que as pessoas começam a se conectar. Certo. Agora temos esse 1 minuto de aguardo, que é o delay entre todo esse processo, todo esse protocolo tecnológico. Essas novidades, não é? Exatamente. Tecnológicas, é isso mesmo. Boa tarde, boas-vindas a todos. Eu sou Maurício Corbicher, eu sou o Country Manager do Great Place to Work de Portugal. O Great Place tem o propósito de construir uma sociedade melhor. Ao contribuir, colaborar com as empresas que são microsociedades na construção e no reforço de uma proposta de valor para os seus colaboradores, de modo a alavancar os resultados empresariais. Alinhado com o propósito do Great Place, os talks do Great Place visam partilhar com a sociedade ideias, insights, experiências e práticas. Hoje teremos a participação de uma instituição pública, a Câmara Municipal de Lisboa, e convidamos a doutora Cristina Pinho, da Direção Municipal de Recursos Humanos, a quem passo a palavra para se apresentar. Olá, Cristina. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. O meu nome é Cristina Pinho, portanto, faço parte da Câmara Municipal de Lisboa já há uns anos e neste momento estou como diretora do Departamento de Saúde, Higiene e Segurança, que faz parte da Direção Municipal de Recursos Humanos e sou diretora deste departamento há cerca de 2 anos. E, portanto, estou aqui para as questões que o Maurício tiver. Então, a primeira é, você cuida de uma população interna dentro da Câmara de Lisboa. Fala um pouquinho dessa população, da diversidade, do tamanho dessa população. Ok. A Câmara Municipal de Lisboa é efetivamente uma autarquia, é a maior autarquia do país. Neste momento emprega cerca de perto de 10 mil funcionários, 9 mil muitos, e efetivamente tem uma população de trabalho muitíssimo diversificada. Portanto, nós temos áreas muito operacionais, como os cantoneiros de limpeza, coveiros, cozinheiras, e também áreas operacionais muitíssimo diversificadas. E depois temos a área mais administrativa e técnica, exatamente também, e de atendimento ao público, e portanto que faz aqui um universo camarário. Tem um conjunto de unidades orgânicas, direções municipais e departamentos, e efetivamente trabalha para a cidade de Lisboa. Portanto, todos nós temos esse objetivo final, se bem que o Departamento de Saúde, Higiene e Segurança trabalha para dentro, para os seus colaboradores, portanto, para os seus trabalhadores. O nosso universo é os nossos trabalhadores, mas efetivamente o objetivo final será sempre, portanto, garantir os serviços da cidade de Lisboa. Ok. Entrando já no nosso tema, como que a Câmara de Lisboa se adaptou ao teletrabalho com seus colaboradores? Há a intenção de manter esse sistema de teletrabalho a longo prazo para parte dos seus colaboradores?
Relativamente à Câmara Municipal de Lisboa, a realidade de teletrabalho ela já existe há algum tempo, desde 2013 que nós temos alguns trabalhadores em teletrabalho, não o número efetivamente temos atualmente, portanto tínhamos em média 20 trabalhadores em teletrabalho deste universo. E este novo estado, não é? Este novo estado de emergência, porque passamos, transformou aqui de uma forma bastante significativa esta nova forma organizacional de trabalho. Portanto, com esta nova forma do teletrabalho, da prevalência desta nova forma organizacional, tivemos cerca de 40% portanto, dos trabalhadores da autarquia em regime de teletrabalho e efetivamente, com a surpresa até de muitos de nós, foi uma situação que foi implementada de uma forma bastante rápida, com a colaboração também de todas as orgânicas, dos recursos humanos, da área mesmo portanto, dos nossos departamentos de sistemas de informação, que tiveram aqui um papel também fundamental neste apoio. E efetivamente a adaptação a esta nova realidade foi muito rápida, não é? Acabou por fazer parte do nosso dia a dia, portanto, falarmos remotamente, termos reuniões e videoconferências, coisa que no passado acontecia, mas muito pontualmente, e portanto tem sido como diz o Maurício, um aprendizado, portanto, uma aprendizagem efetivamente muito interessante. E posso dizer que tem sido uma adaptação constante a esta nova realidade de trabalho, sem dúvida, sem dúvida. Em termos de se o teletrabalho veio efetivamente para ficar, portanto, ou se a Câmara quer dar continuidade ao teletrabalho, tal e qual como ele já existia antes, continuará a existir. De que forma é que este teletrabalho continuará a existir? É uma questão que também, portanto, está neste momento a ser estudado, fazendo exatamente porquê? Porque há um conjunto de procedimentos e de processos que têm que ser depois implementados conjuntamente, mas efetivamente o que temos reparado é que temos também conseguido com este teletrabalho um conjunto de outras ações, como digitalização de processos, a redução do papel, portanto, também objetivos que, de uma forma geral, diversas orgânicas também tinham já nos seus, portanto, na sua intenção. E que esta situação veio acelerar, não é, de alguma forma, a implementação destas novas metodologias, mas tem sido uma experiência positiva, sem dúvida positiva. Bom, considerando aqui também quando falamos em teletrabalho, eu às vezes também costumo dizer, temos de ter aqui algum cuidado, porque este teletrabalho também é um pouco diferente, não é? Não é o teletrabalho normal, digamos assim, como eu costumo dizer, normal, porque efetivamente é um teletrabalho feito em casa, de uma forma mais confinada e com a família, na sua grande maioria dos casos, não é? Os filhos também em casa, neste momento os filhos em casa e também a ter aulas, e portanto é um teletrabalho que também ele próprio tem que se adaptar a esta realidade familiar também diferente, não é? Mas Ok. por aí, exatamente. Tem E tendo, é um desafio. é um tremendo desafio, né? Desafio diário, sem dúvida. Tendo em conta a diversidade de atividades que você comentou e as necessidades diferenciadas dos colaboradores, como foi ou como está sendo a gestão emocional, já que nem todos puderam permanecer em casa e estiveram na linha de frente da pandemia? Exatamente, sim, sim. Como foi essa? Exato, porque efetivamente, portanto, os serviços essenciais estiveram sempre na linha da frente e a trabalhar presencialmente para garantir que as atividades essenciais da autarquia estivessem sempre a funcionar. E efetivamente,
e que são a maioria, portanto, 40% de teletrabalho e os restantes em nível presencial. E efetivamente, em algumas situações, havia algum sentimento de, digamos, talvez de injustiça, não é? Quer dizer, eu não posso ficar em casa, eu não posso ficar resguardado, eu tenho que vir trabalhar. E aí houve efetivamente um trabalho também muito intenso das próprias orgânicas e também da área dos recursos humanos e da saúde, higiene e segurança no terreno, portanto, também com ações de sensibilização, exatamente a esclarecer e a tirar todas as dúvidas e todas as questões relacionadas e todos os medos e os receios que os trabalhadores que estavam no terreno tinham, não é? Naturais, completamente naturais, e que efetivamente ajudaram a desmistificar aqui um bocadinho estas questões e que eles próprios foram percebendo da importância e aliás esta pandemia também, este estado de emergência acabou por mostrar também isso, a importância que estes trabalhadores têm para garantir portanto, o funcionamento da cidade. E eles próprios foram interiorizando e foram sem dúvida, sentindo isso. E a Câmara, neste sentido, teve sempre uma aposta muito de comunicação, de divulgação, difusão de vídeos, entrevistas aos próprios trabalhadores e, portanto, acho que houve aqui efetivamente uma aposta nestas áreas mais operacionais e mais essenciais para que não sentissem digamos, essa discriminação, digamos assim, não sentissem que estivessem na mesma protegidas, dando-lhes as condições e também dando-lhes toda a informação e o conhecimento. Sim, isso tem sido um trabalho contínuo, portanto não é que tenhamos que parar agora, não é? Temos que continuar esse trabalho efetivo juntamente com estes trabalhadores. E agora que iniciou-se na semana passada o retorno às atividades, é verdade. Todos vão retornar ao mesmo tempo ou há um faseamento, um planeamento em etapas para que isso ocorra com os colaboradores da Câmara? Sim, efetivamente, o regresso ao trabalho será de forma faseada e será de acordo com as orientações do Governo. Portanto, o plano de desconfinamento que o Governo já publicou será também o plano que será seguido pela Autarquia de Lisboa. E esse retorno à atividade será efetivamente de forma gradual. E, portanto, nesta primeira fase, continuando a dar a prevalência e, portanto, ao teletrabalho, continuando a garantir que todas as funções que possam ser teletrabalháveis continuem em teletrabalho e todas as áreas mais de atendimento ao público e que estão previstas reiniciarem agora nestas semanas, que já através da próxima semana e depois em junho outros tantos, portanto, efetivamente serão também feitos de forma faseada, até para nos permitir, e aqui é um bocadinho também seguindo as linhas da orientação do governo do país, e é efetivamente ir percebendo, não é? Ir fazendo, ir avaliando periodicamente, semana a semana, como é que este regresso está a acontecer. Efetivamente, o que é que está a acontecer? E perceber se temos que fazer alguns ajustes, implementar algumas medidas mais específicas, mas efetivamente a questão de desfazamento de horários, a questão do regresso de forma faseada dos próprios trabalhadores, em horários desencontrados e em dias desencontrados, é efetivamente uma das questões que estão em cima da mesa para este regresso de forma mesmo muito faseada, sem dúvida. Ok. Como a Câmara, assim como os vários empregadores, tem a responsabilidade de garantir a segurança dos colaboradores no retorno dessas atividades presenciais.
Como que vocês na Câmara estão pensando em proporcionar essa segurança? Essa é uma questão fundamental, sem dúvida, Maurício, é uma questão que nos preocupa bastante, não é? E é um pouco nesse sentido que a autarquia também tem definido ao longo deste tempo e está a definir também para este retorno faseado um conjunto de medidas, medidas essas muito efetivas, não é? Relativamente a como é que os trabalhadores devem aceder aos edifícios, que regras é que têm que ter no seu acesso, que regras é que têm que ter na sua utilização. Portanto, tudo isso ser efetivamente definido, e portanto está já definido, para que exista uma segurança para os trabalhadores que estão a regressar. Por exemplo, uma das questões que também tem que ser implementada e que está a ser implementada tem a ver com o distanciamento dos postos de trabalho, ou seja, a questão e a regra dos 2 metros de distância entre trabalhadores é uma das questões que está a ser implementada. A questão no atendimento ao público, da proteção, tanto da pessoa que vai ao atendimento, que é já por marcação, portanto é por agendamento, garantindo aqui um planeamento de quem é que pode aceder, quantas pessoas é que vão aceder ao espaço municipal naquele dia, naquela hora, controlando assim as salas de espera, controlando assim os acessos, a proteção dos trabalhadores com a colocação de acrílicos nas zonas de atendimento, com a utilização de equipamentos de proteção individual, a obrigatoriedade dos municípios ao deslocarem-se a um espaço público de utilização de máscara, a utilização de dispensadores e existência de dispensadores de desinfetante, álcool gel, portanto, para a desinfecção das mãos. Portanto, há um conjunto de medidas e de regras efetivas que estão a ser implementadas e que têm vindo a ser implementadas, que de alguma forma dão confiança e segurança aos trabalhadores nesse regresso. E é importante eles terem o conhecimento destas regras. E daí, novamente, temos dinamizado um conjunto de ações de sensibilização no terreno, com a área da segurança e saúde no trabalho, portanto, com técnicos de higiene e segurança, com a área da psicologia e com médicos do trabalho, exatamente para dar informação aos trabalhadores de quais são as novas regras, quais são as condições que eles vão ter no seu local de trabalho e, portanto, que comportamentos novos é que vamos ter que adotar nesta nossa nova vida. E efetivamente isso tem sido uma grande aposta da Direção Municipal de Recursos Humanos e da autarquia para que dar confiança aos trabalhadores neste regresso gradual ao seu local de trabalho e, portanto, à sua vida ativa. E, Cristina, e aqueles que já começaram um processo de retornar, está vendo, você percebe já ou já conseguiu identificar alguma dificuldade de adaptação das equipas? Só como exemplo, né, se algum colaborador de alguma equipa esteve doente durante o período de confinamento, se criou algum tipo de preconceito, como que a Câmara está gerindo esse clima, esse novo clima organizacional? Em termos do regresso e do sentimento dos trabalhadores, alguns trabalhadores têm efetivamente algum receio neste regresso, neste facto de estarem mais expostos, não é? Digamos assim. E que de alguma forma temos com as questões da segurança, temos a tentar, não é? E de alguma forma dando essa confiança aos trabalhadores, que eles não tenham esses medos e esses receios no estar no seu local de trabalho. Relativamente à questão da discriminação dos colegas, portanto, que poderão ter estado doentes e que poderão regressar ao trabalho, nós na Câmara temos um serviço de saúde ocupacional, portanto, interno, com uma equipe interna
para os trabalhadores, que faz o acompanhamento de todas estas situações, ou de doença ou de contacto com algum doente, e que de alguma forma, em paralelo com a saúde 24, com o Serviço Nacional de Saúde, e fazemos o acompanhamento destes trabalhadores. E como é que nós fazemos o acompanhamento destes trabalhadores? Portanto, nós fazemos o contacto com o trabalhador, tanto com o trabalhador doente como com o trabalhador que poderá ter estado em contacto com este trabalhador doente, exatamente para perceber e para esclarecer um conjunto de dúvidas que possam existir, dar indicações de quais são, portanto, as medidas que eles têm que implementar caso fiquem em isolamento profilático, portanto, isolamento esse que é definido pelo delegado de saúde. Portanto, fazemos este acompanhamento periódico a estes trabalhadores, e o trabalhador não regressa ao seu local de trabalho sem antes ter um contacto com o médico. Nós chamamos uma consulta remota, portanto, por telefone, com o médico do trabalho, em que efetivamente valida se o trabalhador tem as suas condições todas, em termos de saúde, para poder regressar ao local de trabalho, emitindo uma ficha de aptidão com a aptidão para esse regresso. E, portanto, isto dá aqui alguma segurança aos trabalhadores que regressam e aos trabalhadores que estão no local de trabalho e que vão trabalhar com estes trabalhadores que estiveram de alguma forma isolados. E, portanto, conseguimos aqui transmitir essa confiança e esclarecer, que eu acho que essa é a parte fundamental, que é esclarecer as dúvidas que possam ter, porque hoje em dia a informação é imensa e muitas vezes há muita desinformação, não é? Informação errada, e cria muitas dúvidas nas pessoas, muitas vezes até na adoção tanto de comportamentos, muitas vezes nem sabe muito bem qual é o comportamento que vão adotar, mesmo em casa, com a família, tem muito medo, muito receio de poder, não é? Poder depois contaminar algum familiar mais próximo, e nós damos efetivamente esse apoio a estes trabalhadores, esclarecendo estas questões com a nossa equipa médica. Temos essa grande vantagem, sem dúvida. Nós sabemos que a sociedade, de uma forma geral, ela se espelha nas funções públicas. Assim, o funcionalismo público com atendimento aos cidadãos, de uma forma geral, terá que ser um modelo para o retorno com segurança às atividades, não? Sim. Ou não? Como é que você vê essa questão? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, eu pelo menos considero que efetivamente, neste caso, as instituições públicas servem como modelo portanto, deste retorno, não é? E temos aqui que ter um papel, e pelo menos eu entendo, e sempre entendi isto desta forma. Aliás, é uma das razões porque eu também estou aqui, que acho que é na partilha da informação e nesta questão mais pedagógica, que efetivamente as entidades públicas têm também que estar, não é? De apoio ao cidadão, de esclarecimento, de difusão de informação, e efetivamente não é ação sempre muito pedagógica, de esclarecimento, que eu acho que é fundamental nesta situação, então mais ainda, para que possamos, com as nossas boas práticas, digamos, servir de modelo, que outras entidades privadas possam também adotar as mesmas boas práticas, e de alguma forma dar também aqui esta informação e poder ser o motor de implementação e de adoção de comportamentos mais seguros, que efetivamente hoje em dia é o que está literalmente em cima da mesa. É a questão da adoção de comportamentos seguros. Porque se eu tiver um comportamento seguro, estou a proteger a mim, mas também estou a proteger os outros. E, portanto, eu acho que esta aposta é efetivamente significativa, e, sem dúvida, que as entidades públicas têm um papel fundamental nesta pandemia, e não só.
em muitas outras questões, mas efetivamente nesta situação eu acho que sermos um modelo exige de nós aqui um pouco, estarmos sempre mais alerta, também é bom, mas também é uma boa forma de partilhar estas informações e estas boas práticas. Esse tipo de conduta também do funcionalismo público para nós que somos usuários dos serviços públicos é um novo aprendizado. Um novo aprendizado fundamental para tudo que a gente vai enfrentar daqui para frente como desafio, né? Nessa nova jornada. Falando em desafios, os deslocamentos, né, através do transporte público, que a gente teve a oportunidade de conversar um bocadinho hoje, esses deslocamentos são fundamentais para o retorno, para todo o retorno aos postos de trabalho, para quem está na linha de frente. Como que a Câmara planeja garantir a ocupação e a logística segura nos transportes públicos? Essa é sem dúvida uma das grandes questões e efetivamente no contacto que temos tido com os trabalhadores que estão a regressar, não é? Que estão a retornar aos seus locais de trabalho, essa é sem dúvida a questão que apresentam mais receio, que é efetivamente a utilização do transporte público, o facto de não poderem garantir as distâncias de segurança, portanto, tudo isso cria aqui algum sentimento, algum medo, não é? É mesmo natural, é a coisa mais natural. E efetivamente, um bocadinho, como estávamos a falar antes de iniciar aqui o direto, é apostar um pouquinho na questão do desencontro de horários, portanto, o desfazamento das horas de entrada. Aqui tem este papel importante para que não haja um acumular na vinda para o local de trabalho, portanto, das chamadas horas de ponta, não só no trânsito, mas também nos transportes públicos, evitando que efetivamente haja uma concentração maior tanto dos trabalhadores na vinda para o seu local de trabalho e na utilização dos transportes públicos. Eu acho que esta é sem dúvida uma questão importante de ser pensada, não é? de ser analisada em termos de cidade e efetivamente a Câmara também tem tido aqui alguma intervenção com a área da mobilidade e exatamente neste sentido, no sentido de perceber como é que agora vai ser a nova mobilidade dentro da cidade, porque efetivamente vai ter alteração, vai ser diferente, e portanto a questão do transporte público é sem dúvida uma questão importante que as próprias entidades dos transportes têm também aqui um papel fundamental na divulgação das medidas que implementam e que têm implementado ao longo deste tempo também para dar garantia de segurança e de confiança às pessoas que os usam, mas efetivamente ajudar também estas entidades nesta gestão em termos de espaços e de concentração de pessoas. Eu acho que esta questão dos desfazamentos de horários e de diferenças de turnos ajuda consideravelmente a que não haja uma concentração tão grande à mesma hora, tanto na entrada como depois na saída. Isso vai requerer, inclusive, uma disciplina por parte das empresas e dos usuários do transporte público, porque precisam ter essa disciplina, porque senão vai ser muito complexa essa logística. Sim, sem dúvida. É um desafio. E, mudando um pouquinho do tema, né? Como que a Câmara tem comunicado internamente com seus trabalhadores, tanto os presenciais como os remotos, para fazer chegar todo aquele conjunto de informações que sejam relevantes durante esse período de pandemia e logo após agora esse início de desconfinamento? Exatamente. A questão da comunicação
certo. Como que está chegando na ponta? Exato. E, efetivamente, a comunicação é, como já tive a oportunidade de dizer, é efetivamente fundamental que a informação chegue a todos. E neste sentido, e sendo a Câmara um organismo tão diferente, com funções e trabalhadores que exercem funções muito diferenciadas e atividades muito diferenciadas, uns mais operacionais, outros mais administrativos, e portanto aqui tivemos que encontrar várias soluções de divulgação para que a informação e a comunicação chegasse a todos. Não só utilizando os meios digitais, não é? Que hoje em dia são fantásticos e que nos permitem chegar a muitas pessoas, mesmo que não estão presencialmente, portanto, os que estão remotamente a trabalhar, mas depois nas áreas mais operacionais, nos trabalhadores essenciais, temos sempre que encontrar aqui, e fomos encontrando aqui, portanto, métodos diferentes. Portanto, há a fixação da informação e depois sempre com o complemento da sensibilização no terreno. Portanto, apostamos muito nesta questão, na questão presencial, mantendo sempre as regras de distanciamento, os 2 metros de distância, as sensibilizações feitas ao ar livre, mas efetivamente apostamos sempre com poucos grupos, portanto grupos de pessoas mais reduzidos, mas efetivamente apostamos muito nesta questão, mesmo agora para o regresso, como durante esta fase de estado de emergência, porque é a forma que encontramos aqui de conseguir chegar e de conseguir transmitir a informação essencial aos trabalhadores. E através dos meios digitais também nos dinamizámos e encontramos também novas formas de divulgação através de manuais, de fichas, de cartazes que foram difundidos de forma digital e também apostámos muito no vídeo, no transmitir a informação através da voz. Vídeos curtos, muito diretos e concisos, mas que têm informação essencial para que seja difundida. E, efetivamente, temos apostado muito nestas diversas formas de comunicar. Ok. Vocês têm feito algum tipo de inquérito interno para perceber como tem sido a receptividade dos colaboradores face a esse aparato de canais de comunicação que vocês têm? Como é que tem sido esse retorno? Como é que tem sido esse feedback? Nós temos já fizemos já difundimos um questionário, exatamente para perceber relativamente até às condições existentes e às necessidades dos trabalhadores que estão em teletrabalho, exatamente para perceber se todas estas questões estavam ou não a ser portanto, que necessidades é que os trabalhadores tinham e sentiam para conseguirmos melhorar ter esses indicadores, ter essa definição de melhorias para depois poderem ser implementadas. Relativamente às restantes ações, estamos neste momento a preparar alguns questionários mais simples para perceber, para ter esse feedback das áreas mais operacionais e as equipas que dão a sensibilização fazem no final uma recolha mais informal, não formal de questionário, mas mais informal, de se a mensagem foi ou não passada e se existem algumas questões ou dúvidas que possam ficar, digamos, por responder. Nesse sentido, criámos linhas também telefónicas de apoio para a área da saúde, para a área da psicologia e para a área da segurança e serviço social, exatamente para permitir que algumas das questões que não conseguíssemos chegar ou que não tivessem sido respondidas, os próprios trabalhadores possam chegar até nós. E, portanto, temos criado aqui vários canais de comunicação e a intenção é continuar a monitorizar
de forma mais intensiva para perceber quais as melhores formas de chegar até aos nossos trabalhadores. Tem alguma, Cristina, tem alguma sugestão ou prática que esteja presente hoje na Câmara e que possa ajudar as organizações, as empresas privadas, a garantir a segurança dos seus colaboradores nesse período de transição e de incerteza? Uma boa pergunta. Sim, eu continuo a dizer que efetivamente as boas práticas têm a ver com a definição de regras, não é, concretas e que têm que ser adaptadas de organização para organização, mas aquelas regras gerais são fundamentais que sejam implementadas e que sejam comunicadas. A questão também da flexibilidade aqui, às vezes, dos horários ou do tipo de trabalho, da organização do trabalho. E aí a Direção Municipal de Recursos Humanos, é uma Direção Municipal de Recursos Humanos, tem efetivamente um papel fundamental e deve ser a dinamizadora destas questões. E, portanto, isso permite que haja aqui ajustes e permite que sejam verdadeiramente implementadas as medidas de segurança para darem confiança aos trabalhadores. Portanto, as boas práticas aqui têm muito a ver com esta questão da definição das regras concretas que vão ser implementadas e a sua comunicação. Portanto, regras mais práticas é efetivamente a proteção dos trabalhadores, portanto, a proteção coletiva, por exemplo, nos atendimentos ao público, a existência dos acrílicos, para poderem permitir uma barreira física para que dê proteção a quem está a atender e a quem se vai deslocar a este espaço. Portanto, a proteção individual é sem dúvida e a existência destes equipamentos, a questão da higienização dos espaços é também uma questão importante e que muitas vezes cria também confiança nos trabalhadores, no seu espaço de trabalho, porque ele é devidamente e corretamente higienizado, portanto, a aposta neste reforço desta higienização, uma vez que se fala e que é difundido pela Direção-Geral de Saúde de uma forma massiva a questão da higienização das mãos, a adoção desse comportamento, a questão da higienização das superfícies, dos espaços de trabalho, portanto, das áreas comuns. Essas são as questões práticas essenciais para dar confiança a quem regressa ao local de trabalho ou a quem sempre permaneceu nesse local de trabalho. E a questão que eu acho que é importante também e que eu aqui puxo aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, não vou mentir, mas eu acho que Maurício me perdoa por isso, mas eu acho que efetivamente a questão da saúde e da segurança, que é uma questão, não é, que é obrigatória, mas que aqui tem um papel fundamental no esclarecimento, no apoio aos trabalhadores, sem qualquer dúvida, e na questão do esclarecimento destas questões. E, portanto, a existência deste apoio da área da saúde, da área mesmo médica, da medicina do trabalho, da área da psicologia, para poder dar apoio nestas fases mais críticas e que muitas vezes os trabalhadores sentem receios, poderão estar com um sentimento de tristeza ou de injustiça, não é? E, portanto, estas áreas da saúde podem ter aqui um papel fundamental para dar este apoio adicional a estes trabalhadores e para que efetivamente eles regressem ao trabalho de uma forma mais confiante e que possam ser acompanhados e, portanto, possam ser apoiados no seu trabalho, no seu dia a dia, nesta nova realidade, não é? A questão
por exemplo, da utilização da máscara, que agora tanto se fala e que começa a ser obrigatória em tantos locais, não só públicos, como também lojas, supermercados, centros comerciais, etc, etc. Portanto, difundir a sua correta utilização portanto, todas estas questões são efetivamente práticas que eu acho que são fundamentais para dar aqui segurança a quem regressa e a quem sempre cá esteve. Portanto, esteve sempre na linha da frente e que ter estado na linha da frente não quer dizer que também não tenha os mesmos medos de quem regressa agora. Portanto, é um bocadinho esta a ideia que eu quero transmitir. E a comunicação eu acho que é fundamental. A comunicação da informação de todos e de que chegue a todos, ou seja, arranjar formas de chegar a todos os trabalhadores dos setores diferenciados que sejam, é também muito importante, porque se esta informação chegar, as pessoas acabam por fazer parte, não é? E a adoção de comportamentos acaba por ser muito mais fácil portanto, a comunicação e a informação é sem dúvida fundamental neste momento que vivemos, é sempre fundamental, mas neste momento que vivemos eu acho que tomou assim umas proporções ainda menos. Cristina, nós temos ainda um tempinho e tem algumas questões, eu vou procurar filtrar. Ok? Sim, a primeira delas trata do seguinte: esse apoio que a Câmara proporcionou aos seus colaboradores foi alargada também para a família dos colaboradores? O apoio Sim, em termos da área da psicologia e da área social, sim. os apoios são muitas vezes ao trabalhador e ao meio familiar, ou seja, porque na área da saúde e na área da saúde ocupacional, e pelo menos a visão que nós temos da pessoa, é a pessoa como um todo, ou seja, vemos a pessoa como individual, como um trabalhador no seu local de trabalho, poderá ser em casa, se for um teletrabalho, ou poderá ser no seu local de trabalho presencial, e portanto, e depois com o conjunto todo alargado, ou dos colegas ou da família, e portanto aqui temos também apoio neste sentido. Temos também uma psicóloga que dá apoio aos filhos, tanto dos trabalhadores, mesmo com esse foco, que está também e que teve também a trabalhar e que está a trabalhar ativamente durante todo este período, de forma mais remota, exatamente para que as pessoas não se desloquem e não façam deslocações desnecessárias, mas efetivamente damos também esse apoio a nível do conjunto familiar, porque faz parte, não é, do indivíduo. Portanto, não é possível trabalhar o indivíduo sem trabalhar o todo. Nós chegamos ao objetivo final. Um tema fundamental e prioritário para todos: saúde mental. Todos nós sabemos que esse período de confinamento e esse período de desconfinamento são períodos em que afeta emocionalmente e psicologicamente a todos nós. Você poderia falar um bocadinho como a Câmara está tratando esse tema da saúde mental antes do confinamento, agora durante o confinamento e eventualmente depois? Certo. Efetivamente, nós temos um corpo de psicólogos clínicos e organizacionais, portanto, temos as duas áreas, e desde há muitos anos, mesmo muitos anos, que a Câmara de Lisboa tem este serviço gratuito aos seus trabalhadores. E, portanto, o apoio da área da psicologia é uma constante na Câmara. E, portanto, neste momento de pandemia e de estado de emergência, este apoio continuou, portanto, continuou aos trabalhadores que já estavam a ser acompanhados, como eu disse, de forma remota, através do contacto telefónico, e nas situações críticas e que fossem identificadas, portanto, a consulta, neste caso,
o contacto presencial, se assim se verificasse, e foi criada uma linha específica e só para estes casos, de qualquer trabalhador que mesmo nunca tendo sido acompanhado pudesse contactar e seria do outro lado atendido seria, não, continua a funcionar e há de continuar, e é atendido do outro lado por um psicólogo. E, portanto, temos aqui este apoio nesta área da saúde mental aos trabalhadores da Câmara, desta forma, portanto, através de uma linha telefónica que qualquer trabalhador pode aceder e do acompanhamento dos casos que já estavam referenciados e que, portanto, continuaram a ser acompanhados, independentemente de não haver a consulta presencial. Portanto, há o contacto remoto, mas permanente. Temos tempo para mais uma pergunta que trata da atividade física online. Durante o período de confinamento, a Câmara proporcionou para os colaboradores algum tipo de atividade física online? Sim, sim. Nosso departamento de desporto tem efetivamente diversos vídeos que são difundidos através dos meios, os meios digitais, exatamente para incentivar com aulas e com metas a incentivar exatamente a prática do exercício físico e não sedentarismo nos nossos trabalhadores. Foram também elaborados alguns manuais, aqui um bocadinho, não tanto físico, de exercício físico, mas a questão postural para os trabalhadores que trabalham em casa e em que as condições, muitas vezes, que trabalham não é a mesma quando estavam a trabalhar no local de trabalho, com alguns exercícios poderão fazer, não será mais não tanto físico, de gastar energia, mas mais postural e de relaxamento, exatamente porque o local, que agora é o novo local de trabalho, poderá ter condições diferentes e às vezes temos aquela tendência, vou só ali um bocadinho para o sofá, levo o portátil, sento no sofá e trabalho um bocadinho. Portanto, isto depois temos a adoção de posturas não tão corretas e que ao fim de algum tempo poderão dar origem a algumas dores e alguns problemas de saúde e, portanto, temos dinamizado e difundido esses manuais e essa informação. E temos efetivamente as aulas dos nossos colegas do desporto que são muito boas mesmo. Eu, pelo menos, sou fã. Posso também já agora, não sei, Maurício, só deixar aqui um apontamento que muitas destas informações estão disponíveis para todos no site da Câmara. Portanto, apesar de ter um espaço que diz apoio aos trabalhadores e os trabalhadores acedem, qualquer trabalhador pode aceder, ele está aberto também ao cidadão. Portanto, qualquer pessoa que aceda ao site da Câmara, este link e está acessível e, portanto, poderão aceder a um conjunto de informação que é difundida aos trabalhadores, mas que está acessível a qualquer pessoa. Portanto, poderão também perfeitamente consultar. Cristina, agradeço muito a sua participação, a franqueza e a transparência com que você partilhou conosco. Agradeço a todos os participantes também. Se houverem questões que não tenham sido respondidas, coloco à disposição o nosso site, que tem um canal de comunicação direto, de tal forma que a gente possa endereçar perguntas e questões diretamente para a doutora Cristina. E também convido a todos a acompanharem as nossas publicações do Great Place, os próximos talks, seguindo as nossas médias sociais e o nosso website.
Muito obrigado a todos. Obrigada eu, Maurício. E sucesso para todos nós nessa jornada que estamos todos juntos. Uma desafiadora jornada que estamos todos juntos. Sem dúvida, sem dúvida. Com resiliência e com otimismo. Sempre. E sempre com saúde. E sempre com saúde. A saúde é o fundamental. Sem saúde, nada se consegue. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cristina, pela sua contribuição, pela sua participação. Obrigada eu. Obrigada. Até mais. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Ok, obrigado. Até mais.